assunto super polêmico no quadro Ponto e Contraponto. Um deputado quer impedir a transmissão do MMA em televisão. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Liana Lagemovitz. Hoje, no nosso quadro Ponto e Contraponto, nós vamos falar de um fenômeno que tem crescido muito no nosso país, que é a questão da prática do MMA, das lutas de MMA, UFC. E o deputado José Mentor, do PT de São Paulo, ele apresentou um projeto de lei que proíbe a transmissão de lutas das artes marciais mistas em canais de TV aberta e TV fechada, inclusive prevendo multa para quem transmitir. E esse é o assunto que vai pautar o nosso bate-papo de hoje. Para isso, eu trouxe aqui o autor do projeto, deputado José Mentor, do PT de São Paulo, e trouxe também um profissional que vive de lutas. É o Marcelo Tigre, campeão, 48 lutas, 48 vitórias, né, Marcelo? Sim. Primeiro eu vou perguntar para o deputado. Deputado, o que consiste esse projeto? Boa tarde. Boa tarde a você, Valdir. Boa tarde, Marcelo. O projeto, ele tenta proibir o MMA, que é o chamado Vale Tudo de hoje, não é? Por conta, primeiro, da brutalidade que nós enxergamos, né, nesse tipo de luta. Os golpes muito agressivos, pontapés na cabeça, ajoelhadas na cabeça, cotoveladas repetidas e socos repetidos no rosto. Enfim, uma luta que agride muito o lutador. E, de outro lado, porque ele está ajudando a propagar a violência pela violência. As artes marciais no Brasil têm um histórico longo. Eu mesmo, quando era menino, quis fazer karatê. Não pude fazer porque não existiam tantas academias, tantos professores, e os que tinham eram caros e não dava para custear. Mas meu pai era delegado, tinha noções de defesa pessoal, de jiu-jitsu, meu filho estudou judô, minhas duas filhas fizeram taekwondo, enfim. Eu não tenho problema nenhum com arte marcial. O problema da Mix Martial Arts é que eles pegaram várias artes marciais e o que tem de pior em cada uma delas agregaram no MMA. Marcelo Tigre, você é um profissional que vive da luta, inclusive tem algumas ações sociais dentro da prática do MMA. O que você acha desse projeto de lei do deputado José Mentor? Eu acho que se esse projeto for aprovado, eu acho que eu vou começar a passar fome, né? Porque eu dependo desse esporte, né? Agora, eu até entendo a visão do deputado, porque para fazer esse tipo de esporte, você tem um grupo elitizado, são pessoas capacitadas para absorver esses tipos de golpes, que são golpes traumáticos. Mas que se você analisar bem, tem pessoas que levam vida nisso e hoje paga a faculdade de filhos, ajuda as pessoas na comunidade através desse esporte. E que, como você sabe, a gente faz um trabalho social junto com pessoas que são envolvidas em drogas, principalmente esse crack que está acabando aí com o pessoal, e encontrou no MMA, no Mixed Martial Arts, um estilo de vida. Então isso é bastante importante, que eu acho que o deputado está sendo muito radical nessa coisa de proibir. Eu acho que não pode ter, como a gente viu há pouco tempo aí, uma matéria que o cara teve problemas, ficou até paraplégico e tal. Por quê? Se você analisar a fundo, eu que morei 5 anos nos Estados Unidos, são pessoas que estão bebendo no bar e decidem lutar. Isso está completamente errado. A pessoa está bebendo e de repente sobe no ringue para lutar. Eu acho que a coisa tem que se profissionalizar mais e mais. Não pode. Agora tem pessoas, até atletas, que todo lutador tem seu lado guerreiro. Quem entende artes marciais sabe do que estou falando. Então você não pode colocar uma pessoa que não é leiga para entrar no mundo da luta. Isso aí não pode acontecer. E tem o próprio atleta, é um exemplo. Você está até sabendo que tem uma pessoa aí, você vê um homem saudável de 54 anos me desafiando e que nós vamos lutar agora. Sua próxima luta, né? Minha próxima 54 luta. Então, um homem de 54 anos vai lutar comigo. E na esperança de vencer, claro. Deputado, numa entrevista sua que eu acompanhei, o senhor colocou o MMA, ou seja, fez até uma analogia interessante, que a rinha de galo é proibido no Brasil, e o MMA é como se fosse uma rinha humana. Exatamente. Agora não tem aquela questão do esporte, ele pode ser agressivo, mas não violento? Deixa eu me dizer o seguinte, primeiro eu queria dizer ao Marcelo que o projeto não proíbe a luta, ele proíbe o televisionamento da luta. Então, aqueles que vivem, querem continuar lutando como profissionais, vão continuar fazendo seu trabalho, lutando. Eles estão proibindo o televisionamento, exclusivamente. Então a luta pode continuar existindo sem problema algum. Segundo, que não sou eu que digo, porque eu nem sou entendido nisso. A parte de ter um filho que é professor de educação física,
de ter um genro que é professor de jiu-jitsu. Eu não sou entendido em artes marciais, realmente não sou. Não sou eu que digo que não é um esporte, são vários profissionais. Professor de educação física, lutadores de karatê, recebo vários e-mails, tenho recebido muitos nesse último período, dizendo que aquilo não é um esporte, porque não tem a filosofia de uma luta marcial, que é o autocontrole, que é a não agressão, que é o respeito ao indivíduo, respeito ao adversário, quer dizer, é o contrário do que é o MMA. Outro dia o Anderson Silva disse que o MMA é uma luta de defesa, pelo amor de Deus. Se aquilo ali é defesa, eu não sei o que é ataque. Né? Agora, em relação à rinha, nós temos que entender por que a rinha é proibida, a rinha de galo é proibida, a rinha de canário é proibida. Por que a rinha de cães é proibida? Por que algumas cidades como São Paulo proíbe o rodeio? Porque o rodeio machuca o cavalo e o touro. A rinha de galo machuca o galo, a de canário o canário e a de cão o cão. Agora, uma luta que machuca o ser humano, porque o objetivo da luta de MMA é a agressão. Quanto mais rápido, mais ligeiro, mais ágil, mais forte, mais contundente for o golpe, mais cedo comemora a vitória. Agora, Marcelo Dias, você acha que pode separar hoje em dia a agressividade de violência? A agressividade ela tem que ser separada da violência, com certeza, concordo plenamente, mas existem maus profissionais, eu acho que a gente tem que educar, como falando sobre a carreira do deputado José Mentor, que eu já até pesquisei e vi sobre o trabalho dele, que ele está de parabéns. Obrigado. Só que no mundo da política tem muitos corruptos, todo mundo sabe disso. Tem uma criança que sabe disso, eu não voto porque só tem ladrão. A gente está acostumado a ouvir isso. Na política mesmo, você vê, violência maior do que essa não existe. Você vê, eu já presenciei. Cada vez que um político faz algum tipo de corrupção que desvia milhões dos cofres públicos, tem um pai vendo um filho ou uma filha morrer num hospital, porque não tem remédio, não tem nada. Aí o que acontece? Tem mais, aí o pai vai brigar pelo filho, vai brigar com aquele vigilante, que é outro pai de família. Porque o cara quer salvar o filho, não tem como, e começa a briga. A filha morre e o pai vai para a cadeia. Eu gostaria de convidar tanto o telespectador quanto o deputado José Mentor e o Marcelo Tigre. A nossa equipe esteve na rua, né? Esteve às ruas, perguntando o que acha, de repente, da proibição da transmissão das lutas de MMA pela TV. Se são contra ou a favor. Acompanhe. A favor, nada contra. É um esporte, né, que é liberado, né? Os professores são liberados para dar aula, então, para mim, acho normal. É um incentivo às crianças não a praticarem a luta numa academia, mas para a violência. A televisão hoje está muito banalizada, tanto com o tal se posso citar, o Big Brother Brasil, que é uma escancaração de sexo explícito. Eu sou a favor, mas tem muita gente que é contra. Eu sou a favor pelo seguinte, que tem muita gente que sai das drogas para começar a lutar por ter uma disciplina. Para mim, eu sou contra esse tipo de coisa, porque ensina mais a pessoa a ter violência, entendeu? E no mundo que a gente está vivendo hoje, não precisa de tanta violência, entendeu? O mundo que a gente vive hoje tem que ter menos violência. Deputado, pegando agora esse gancho desse último depoimento, o senhor acha que, de repente, a propagação de uma luta na televisão incita mais a violência no ser humano? Não há dúvida, eu não tenho dúvida disso. Ensina o golpe, ensina o jeito de dar, ensina como é que faz. E há o incitamento aos maus instintos. Eu acho que tem gente que faz isso com dedicação, mas tem gente que faz para outros interesses. E se está errado a corrupção, não quer dizer que por isso tem que haver MMA. Eu acho mais o seguinte, existem trabalhos hoje sociais de vulto, evangélicos, católicos e de várias outras instituições que retiram a juventude do crack e da droga. Mas não pode retirar do crack e da droga para aprender a bater e matar os outros. Só para terminar aqui um aspecto, o próprio Marcelo falou, há poucos dias atrás, um jovem de 20 anos nos Estados Unidos foi lutar e ficou tetraplégico. 3 anos atrás, um outro lutador tetraplégico. A luta tem poucos anos, tem 10, 12 anos essa luta, já tem 3 mortes. É uma luta muito agressiva, muito violenta. E isso, além de incitar, desprestigia e ataca o ser humano. Quer dizer, quando vê um ser humano no chão, caído, levando cotovelada no rosto as seguidas vezes, você fala, puxa vida, como é que pode haver uma luta dessa? Sabe por que eu apresentei esse projeto? Porque eu assisti duas chamadas na televisão, uma delas um lutador muito forte, um outro também muito forte, pegou no joelho de um, pegou aqui no ombro, virou o lutador de cabeça para baixo e bateu com a cabeça no chão como se fosse uma mão de pilão.
Eu conheço mão de pilão porque meu pai era piauiense e fazia paçoca em casa com a mão de pilão. E a outra cena, o lutador imobilizado, com a cabeça naquela tela, com o braço segurando os 2 braços dele, com a perna segurando a outra, e o cotovelo, 3, 4 cotovelos, sangue para todo lado. Não é possível que isso seja esporte. Marcelo, isso não pode ser esporte. O deputado falando aqui, eu lembro de algumas lutas que eu acompanho no UFC, MMA, e vejo que após a luta, o lutador está no chão, derrubado, depois esse é campeão, o outro perdeu, mas existe um fair play, existe um abraço entre um lutador e outro, existe um cumprimento antes. Ou seja, a agressividade é só naquele momento, depois não? Não tem isso. O que o deputado está citando aí é que ele está vendo lutas clandestinas, lutas que o cara diz aparentemente... Eu ia tocar nesse assunto mesmo. Está vendo um cage, está vendo uma área. Não, isso é profissional, não é. Esse que você está falando, para você ver, para ter uma luta daquela, se você usa anabolizante, você não pode lutar. Mas tem eventos que pessoas não fazem nem teste. Eu acho que tinha que ter uma mais fiscalização, não só no esporte. Só um parênteses. Hoje você se considera amigo de todos os seus adversários? Somos amigos, muito pelo contrário. Eu acho que a amizade... Ali é a nossa profissão, nós ganhamos dinheiro. Você vê que meu sobrinho que está até aqui junto comigo, Juninho Tigre, ele já vem, ele está seguindo a mesma, pai, filho, sobrinho, a família toda está fazendo esse esporte. Não existe essa rinha, não existe esse problema fora, até mesmo dentro essa violência que o deputado está citando existe e vai acontecer sempre. É tanto que a gente está assistindo o filme do Fight Club com aquele Brad Pitt, aquilo ali é tudo real. Mas ali é o lado ilegal da coisa. Mas o lado legal, ontem, domingo mesmo, eu me emocionei no cinema assistindo o Anderson Silva. O sofrimento, o que a pessoa passa, você vê que ele chora. Ele fica, 3 meses afastado da família, treinando ali, se preparando para representar o nome do nosso Brasil. E o cara que vai lutar com ele tem mais, ainda fala assim, esse negócio de reverenciamento no Brasil, se você baixar a cabeça para alguém, você vai levar uma tapa e ainda vão roubar o teu dinheiro. Essa é a imagem que o americano tem do nosso Brasil. Mas no futebol e na luta, o americano tem que ficar calado, nós estamos à frente. Deputado, de uma forma prática, que estágio está esse projeto de lei na Câmara? Só fazer um comentário antes. O Anderson Silva, que tem uma vida humilde e se fortaleceu e se reverenciou nessa luta, iguais a ele, existem milhares de outros jogadores de futebol, jogadores de basquete, que não lutam MMA. Então isso, gente humilde tem no Brasil e gente que é esforçada, que quer, o brasileiro é uma pessoa esforçada, que quer viver na vida. Eu assisti uma luta do Anderson Silva no jornal, na reportagem, em que ele encerra a luta, acho que com 30 segundos, porque ele dá um pontapé na cabeça do outro lutador, que cai no chão e fica estribuchando, tremendo no chão, e ele festejando a vitória. Esse é o golpe do Anderson Silva na luta do MMA. Isto não vale a pena... eu acho que ganhar dinheiro é bom, as pessoas trabalharem é bom. Agora, no MMA, pouquíssimos ganham dinheiro. Acho que nem são tantos os lutadores. Talvez um ou outro ganhe muito dinheiro. Agora, existem pouquíssimos que ganham muito dinheiro. E muitos que dão o sangue, que dão o aspecto da desumanidade e da emoção de terceiros para poder ter o MMA. Então, esse ponto é que eu acho que está considerado no fundo do projeto. Em que estágio que está esse projeto? O projeto, hoje ele passou pela Comissão de Esportes, está na Comissão de Ciência e Tecnologia, devemos ter brevemente os deputados Emiliano José e Cibá Machado requerer uma audiência pública. Nós vamos lá buscar católicos, evangélicos, vamos buscar médico, psiquiatra, psicólogo, sociólogo, os lutadores, os empresários, vão fazer um grande debate para ver que tipo de esporte, que tipo de educação cívica nós queremos para os brasileiros. Inclusive, falando de político, o senador Magno Malta, ele criticou o seu projeto, né? E ele coloca que a mistura de artes marciais conhecida como MMA cresce mais que futebol. É um esporte que está se popularizando, né? E ele é uma pessoa que se compactua muito com os lutadores de UFC e MMA. Isso é uma questão de cultura, de civilização. Na Roma Antiga existiam os coliseus e os gladiadores. Os gladiadores lutavam entre si, só que lá eles eram coisas, não eram seres humanos. Existiam os romanos e os gladiadores. Na luta, um dos dois saía vivo e o povo gostava.
Não quer dizer que o que o povo gosta seja uma coisa que a civilização já conquistou. Hoje a civilização mudou e eu acho que nós temos que reviver no Brasil aquilo que foi na Roma Antiga, é um desastre para a cultura brasileira. Eu gostaria de finalizar esse quadro, tá? Eu vou pedir para o Marcelo Tigre dar o recado aqui para a nossa câmera, né? Até porque esse horário de almoço, tem muita família reunida e realmente isso é um debate extenso, é um debate que com certeza as portas dos nossos estúdios estarão sempre abertas para esse tipo de tema ser resolvido aqui. Marcelo Tigre, a câmera é sua. Citando essa parte aí, não existe essa parte de Roma. Eu até queria estar lá lutando como gladiadores. Se o meu fim ia ser um ou outro, não tinha problema. Hoje é MMA, gente, não tem essa parte de um acabar com a morte, ninguém vai morrer nisso não. E sim, as pessoas estão fazendo treinamento errado, estão se drogando para ir lutar. Isso é fora de cogitação. Agora o Popó, o deputado federal Popó, criou agora uma PL, né? Que fala sobre a regulamentação dos atletas de MMA. Claro que ele é um lutador, ele sabe que um atleta passa e profissionalizando todo mundo, o atleta se aposentou, tem direito a todos os seus benefícios de uma pessoa que trabalha no seu dia a dia. Eu queria até parabenizá-lo, agradecer aí pelo trabalho que ele está fazendo junto com o senador Magno Malta, que é lutador também, viu? O ex-senador Arthur Vigílio, meu amigo, pessoa que eu amo, tenho o maior carinho. E quando chega nessa Brasília, me liga, vem cá me dar aula aqui para o meu filho, eu corro lá para dar aula com ele. Nossa, a satisfação é muito boa, isso é o prêmio maior. Deputado José Mentor, suas considerações finais. E quero agradecer a oportunidade e cumprimentar o Marcelo, desejar sucesso e sorte, muita sorte, Marcelo, porque essa luta precisa ter muita sorte. E dizer que o projeto ele é muito simples, ele busca colocar essa realidade para a população debater. O Congresso tem lá os seus partidos e com esse debate nós vamos chegar com certeza a uma conclusão boa para a sociedade. Eu agradeço muito a presença do deputado José Mentor, agradeço a presença também do campeão Marcelo Tigre, mas agradeço principalmente a você, telespectador, que nos acompanhou até esta hora. Fiquem com a continuidade do programa Tendências e Negócios. Liana Lagemovitz, é com você.